bem? Eu chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da firma BG Advogados Associados, e hoje trataremos sobre um tema que é muito recorrente aqui no nosso escritório, são as ações de busca e apreensão envolvendo veículo e o Decreto-Lei 911 de 69. Primeiramente, a gente tem que ter em mente o que é uma ação de busca e apreensão. A ação de busca e apreensão nada mais é do que uma fórmula, né, pelo qual um credor fiduciário, aquilo que a gente chama de credor fiduciário, geralmente instituição financeira, se utiliza para fazer a recuperação de um bem dado em garantia numa alienação fiduciária, também conhecida como financiamento. Diante de um empréstimo em garantia, vamos dizer assim, como é o caso do financiamento, o tomador, que é o fornecedor desse serviço, ele vai contrair um crédito para aquisição de um bem específico, mediante a promessa de pagamento de um valor X e a garantia de um bem Y. Ou seja, tu pega um crédito, geralmente com uma finalidade específica, para então garantir, né, que esse bem servirá como garantia da obrigação. Então, por qual lei é regida, né, a alienação fiduciária que trataremos hoje? Que é a alienação fiduciária de bem imóvel. É o Decreto-Lei 911 de 69. Né? E no seu segundo e terceiro, mais ou menos, ele dá um panorama geral sobre o que é essa ação de busca e apreensão e quais são os requisitos. Né? O artigo 2º, parágrafo 2º, ele impõe como requisito da ação de busca e apreensão, obviamente, a dívida prévia, né, o inadimplemento prévio, e, em seguida, a notificação extrajudicial. O Decreto-Lei 911 de 69, ele destaca que é imprescindível, ou seja, é um pré-requisito da ação de busca e apreensão, a constituição em mora. Ou seja, não basta simplesmente o devedor estar em débito, né, com a instituição financeira, como também ele deve ser notificado desse débito para que seja lhe oportunizado, né, uma chance de quitar essa dívida. Né? Uma vez que, obviamente, o sequestro, vamos dizer assim, deste bem, ele é muito mais danoso ao devedor do que simplesmente ele pagar um boleto ali, seja lá qual foi o valor. Então vamos ver o seguinte: ao invés de tu pagar o valor, tu dá o bem, né, que tu tanto está pagando, o devedor tem que ter o direito, né, de exercer e pagar aquela dívida, né, de uma forma menos onerosa para si. A notificação extrajudicial é um pré-requisito, se a qual não pode o credor fiduciário ingressar com a ação de busca e apreensão. Depois de ingressar com esse pedido, né, e caso haja a correta constituição em mora, que basicamente é entregar um aviso de recebimento na casa, no endereço do devedor fiduciário, cabe ao juiz determinar a apreensão desse bem por meio de uma decisão interlocutória. Então, havendo, né, no entendimento do juiz, o preenchimento de todos os pré-requisitos da ação de busca e apreensão, será deferida uma decisão liminar, ou seja, uma decisão de primeira cognição, em que haverá, né, a determinação de recolhimento desse bem. Feito o recolhimento desse bem, abre-se 2 prazos em simultâneos. O primeiro prazo é o prazo do artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 969, que é um prazo de 5 dias para fazer a quitação da dívida apontada pelo banco na sua peça inicial, no seu requerimento inicial, e abre-se o prazo de 15 dias para apresentação de resposta. Né? O Decreto-Lei 911 de 69, ele não estipula que tipo de resposta seria essa, porém, né, de acordo com a prática forense e do Código de Processo Civil, a resposta naturalmente seria uma contestação e um recurso de agravo de instrumento. Né? Ou seja, porém, há algumas ressalvas quanto à questão do recurso de agravo de instrumento, mas essas ressalvas são de posicionamento de cada um dos tribunais. Então, por exemplo, o Tribunal Catarinense, para questões, né, envolvendo um recurso envolvendo taxa de juros, não será conhecido, né, sob a fundamentação de que há uma supressão de distância. Já no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e de São Paulo, eles entendem por serem inviável esse tipo de discussão, mesmo suprimindo instância, haja vista que é um pleito de tutela de urgência. Então, naturalmente, essa resposta pode vir de 2 recursos, porém, depende também de cada tribunal. E por último, nós temos aí a questão das decisões colegiadas e das decisões de primeiro grau. Né? Lembrando que, dependendo do procedimento e de como o advogado instruiu esse processo ele pode ser curto, né? Consistindo basicamente em peça inicial, requerimento inicial, contestação, réplica e sentença, ou pode ser um procedimento mais elastecido, por exemplo, inicial, contestação, réplica, despacho saneador, que seria um despacho provocando as partes a mostrarem, né, pedirem as provas que pretendem produzir, e depois disso temos a nova apresentação de petições, né, que seriam manifestações indicando as provas produzidas, e em seguida a sentença em si e depois toda a fase recursal.
Então, o processo de busca e apreensão, ele, naturalmente, ele era para ser bem, mas bem sucinto. Porém, dependendo do rito ou das teses que serão aplicadas numa defesa, eventualmente, esse processo ele pode se alargar por longo período, né? Então, nós tivemos já situações de busca e apreensão aqui no escritório que foram resolvidas mediante apresentação de defesa em 20 dias, e tivemos ações judiciais que estão há mais de um ano, né, paradas, travadas, sem qualquer tipo de andamento. Varia muito do tribunal. Então, esse foi um panorama geral da ação de busca e apreensão, e a gente pincelou uns procedimentos, né, uma questão de produção de provas, e isso pode ser útil, né, num eventual vídeo que a gente for fazer acerca das estratégias que a gente pode utilizar num processo de busca e apreensão.